Boa noite. Olá, professor Robson, boa noite. Seja bem-vindo Boa noite. ao nosso bate-papo. Eu que agradeço. Vou me apresentar, eu sou a Jaqueline, sou representante discente aqui do programa de pós-graduação da Arquitetura e Urbanismo da UFSC. E a gente está desenvolvendo uma série de bate-papos, né, dentro da área acadêmica de arquitetura, mas também o que envolve a nossa atividade, né, como pesquisadores. Uhum. Então, a sua participação foi uma demanda dos alunos, em especial ao momento na qual a gente está vivendo, né? E antes da gente começar, eu queria apresentar você para os nossos colegas. Então, o professor Robson Cruz, ele possui graduação em psicologia, especialização em história da ciência, mestrado e doutorado em psicologia e pós-doutorado pela Pontifícia Universidade Federal de São João del Rei e PUC de São Paulo. Atua nos seguintes temas: História e Epistemologia da Psicologia Experimental e Psicologia Social, Métodos Qualitativos, Biografia Científica, Problemas Psicológicos de Escrita Acadêmica, Cotidiano e Saúde Mental na Vida Acadêmica. Antes de dar a palavra ao professor Robson, que vai fazer uma pequena explanação sobre essa temática que a gente vai ter hoje, que é sobre a escrita acadêmica e a saúde mental. Eu aviso o pessoal como que vai ser a nossa dinâmica, eu vou tirar os comentários. Tem uma caixinha com um ponto de interrogação, quem quiser ir fazendo pergunta pode fazer por ali. E no final a gente abre novamente os comentários e a gente faz perguntas ao professor Robson. Então, professor Robson, fique à vontade. Tá ótimo. Então tá. Muito obrigado, Jaqueline. Obrigado pelo convite, né? Obrigado, pessoal aí da organização desse evento que eu estou acompanhando. Até cheguei a ver coisas já que outras apresentações que já houveram aí feitas por vocês. E é o seguinte, né? A proposta da minha apresentação hoje ela é uma espécie de introdução ao debate, né? O debate da vida acadêmica, ele me acompanha desde o dia que eu coloquei o pé na universidade, literalmente, tá? É um tema que me acompanha muito em termos biográficos também. Então, assim, a gente vai estudando mais tempo um tema, né? A gente sempre sofre um conflito em apresentações, né? Puxa, eu vou deixar de falar, eu tenho que escolher o que eu não vou falar, né? Esse Sim. já é um dos sofrimentos da vida acadêmica. A gente sempre quer falar mais do que dá, né? E eu acho essa questão de tempo muito importante. Então, a minha proposta é fazer uma apresentação aqui de por volta de 30, 40 minutos e a gente abre para conversar, tá? Na minha apresentação de hoje, eu vou tentar dar um enfoque naquilo que vai sair no meu próximo livro, que deve sair até mês que vem, que é um livro sobre bloqueio de escrita acadêmica e vida acadêmica, um livro introdutório. E eu vou tentar defender um certo argumento aqui hoje, né? E o argumento que eu vou defender, ele perpassa tanto a vida política da universidade, a micropolítica também, quanto a vida do trabalho acadêmico. A grande questão para mim é que a gente separa no debate sobre vida acadêmica as questões práticas das psicológicas, sociológicas, históricas, etc. Eu estou tentando não separar isso, sabendo da dificuldade que é não separar, né? Porque a nossa tendência é sempre restringir um tema. E eu vou começar a minha apresentação dizendo o seguinte, né? Que a vida acadêmica e a escrita acadêmica, que são dois temas que eu vou discutir aqui hoje, elas inevitavelmente geram algum nível de sofrimento, né? Elas geram algum nível de sofrimento não é porque elas têm algo negativo em si, é porque são atividades de alta complexidade. E por mais, vamos imaginar que se a gente tivesse um cenário fantasioso, né, que todas as condições agora de trabalho fossem perfeitas, tá? Se a gente não tivesse nessa pandemia, se as políticas acadêmicas e científicas não estivessem sendo desmanteladas, se todo mundo tivesse a bolsa dos sonhos, o concurso do sonho, etc. Ainda assim, a escrita acadêmica e a vida acadêmica como um todo geraria algum nível de mal-estar psicológico, Uhum. tá? Porque assim, eu tenho observado nesse debate uma coisa que me incomoda, que é uma certa expectativa que a gente poderia ter uma fórmula para não sentir mal-estar, né? Mal-estar é uma condição inerente da humanidade. Agora, com certeza o nosso está sendo amplificado por inúmeras condições. Isso eu não discordo.
tá? Mas não há fórmulas para extinguir o mal-estar. Isso não é o objetivo do meu trabalho. Né? O objetivo do meu trabalho, de fato, é pensar formas que a gente possa lidar de maneira tanto política quanto prática com a vida acadêmica de maneira mais saudável. E aqui eu vou tentar trazer, então, alguns dos elementos que a gente pode pensar que amplificam esse sofrimento, para além daqueles que a gente já sabe, tá? E os que a gente já sabe são econômicos, o tipo de política que está sendo implementada no Brasil nos últimos anos, etc. Primeiro ponto, né? Um ponto para a gente pensar é que a vida, no interior da vida acadêmica, mesmo nos redutos críticos, ou seja, mesmo nos redutos das ciências humanas e das ciências da natureza, das ciências aplicadas, que olham para a universidade, para a sociedade de maneira crítica, e considerando, né, que não é só humanas que é crítica dentro da universidade, eu acho que assim, eu sou da humanas, e um problema da humanas em geral é que a gente pensa que só a gente é crítico. Não, na universidade tem gente crítica em todos os redutos dela. Né? E mesmo nos redutos críticos da universidade, eu diria que há uma luta de classe acontecendo de maneira extremamente sofisticada. E essa luta de classe, ela vai incidir num primeiro ponto, né? As lutas de classe são muito mediadas por ideologias, e uma ideologia que perpassa a luta de classe dentro da universidade é uma ideologia romântica e ou realista. O que eu estou chamando de romântica ou realista na universidade? É uma certa ideia de que quem é bom mesmo, de verdade, faz as coisas naturalmente, seja via uma expressão de um senso de profundidade, de complexidade e de uma sensibilidade especial, que aparece muito no cotidiano da humanas, seja via um ideal realista, de conseguir fazer perfeitamente tudo de cara, racionalmente, que acontece muito nos outros âmbitos da universidade. Mas tanto na humanas quanto em outras áreas, esse ideal realista ou romântico vai estar aparecendo. Ideal não, essa ideologia. E a ideologia por quê? Porque essas duas formas de ver as habilidades acadêmicas, por exemplo, a capacidade de escrever como algo natural, e as duas, de alguma forma, vão ver a escrita como algo natural, e a leitura também, elas estão escondendo as condições materiais que geram pessoas capazes de serem fluentes na escrita, na leitura, na prática científica, na oralidade, etc. E aqui a gente vai começar a perceber que a universidade, de alguma forma, extremiza alguns problemas do ensino como todo. A gente pode elencar vários. Um primeiro deles, a gente pode dizer que se chama preconceito linguístico. Né? O Brasil é um país no qual o preconceito linguístico ele é encarnado dentro da nossa história colonial. Né? O rebaixamento moral e social de quem não fala dentro das normas das gramáticas, né, do português brasileiro, é explícito. Todos nós sentimos mal-estar quando a gente fala alguma coisa errada, né, errado, não está dentro das normas, e isso na universidade é extremado. Né? Então, por exemplo, na minha pesquisa atualmente, eu estou identificando uma série de episódios muito sofisticados, assim, e outros não, muito explícitos. Então, por exemplo, num questionário que eu apliquei, eu identifiquei que uma parcela substancial dos professores universitários acham que quem não aprendeu a escrever até entrar na universidade não vai conseguir desenvolver a escrita. Nossa. Então, e muitos alunos e alunas também pensam isso. Né? Então, a gente reproduz aqui um ideal que ele surge lá no final do século XVIII, dentro da Revolução Industrial, quando a classe operária começa a ser alfabetizada, que é a ideia de que, após a alfabetização básica, toda pessoa deveria conseguir escrever com fluência. A questão já não seria mais a capacidade de escrever, mas o que escrever, como escrever. Mas se você passou pela alfabetização básica, você deveria ser capaz de escrever. E não é uma questão de escolha, né? A ideologia não é uma questão de escolha, isso está encarnado na gente. Né? Isso está encarnado na gente. A sensação de que, tipo, se eu não estou conseguindo escrever agora, é porque eu não sei escrever. Porque eu fui alfabetizado. Eu passei pelas etapas de alfabetização. Sendo que a alfabetização é um processo interminável. E na universidade, esse processo ele se torna de um nível muito complexo. Por quê? Além de esperarem da gente, e tão certo de esperar em alguma medida, que a gente domine, né, as regras e os usos, talvez mais os usos do que as regras
da língua escrita, por exemplo, dentro do português brasileiro, ou dentro da língua estrangeira que a gente vai escrever, seja francês, inglês, espanhol, é, a gente precisa dominar várias outras gramáticas, né? Então tem as gramáticas, por exemplo, das normas da escrita acadêmica, Uhum. que mesmo quem memoriza não sabe escrevê-las, não sabe aplicá-las necessariamente de maneira que gere um texto fluente, com a escrita, é, uma escrita cativante, por exemplo. A gente sabe hoje, por exemplo, que o uso das normas ABNT, APA, seja qual for, elas, as pessoas que escrevem com muito fluente usam elas de maneiras diferentes do que está nos próprios manuais de escrita. Uhum. Tem algo que eles conseguem gerar um nível de variação dessas normas e como eles aplicam elas. Tá? Segundo, as comunidades acadêmicas têm gramáticas próprias. Às vezes, a gente, é fácil identificar isso, né? Você não precisa pensar em termos de comunidade acadêmica, mas você pode pensar em termos de grupo. Às vezes, um grupo de pesquisa de 20 pessoas tem uma gramática própria, que Uhum. controla a linguagem das pessoas. E essa gramática nunca é declarada. Ela é altamente tácita. E aqui a gente pode pensar em termos de conhecimento tácito. Grande parte das habilidades acadêmicas são tácitas. Ou seja, as pessoas aprenderam na experiência. Com isso, não necessariamente elas até sabem, mas às vezes elas não sabem explicar. Uhum. Não por acaso, né? Isso gera um efeito muito negativo, que é o senso que, tipo, o jeito certo de fazer, quando eu sei fazer bem feito, é o meu jeito. Uhum. Não por acaso, né, a maioria de nós, professores e professoras universitários, a gente meio que reproduz uma ideia de que o jeito certo de escrever e ler é o jeito que eu faço. Sim. Sendo que quando a gente vai tentar especificar na concretude ali do trabalho como a gente faz, a gente não tem muita consciência de como a gente faz. Uhum. A gente aprendeu isso na experiência, via modelos também, então tem algo por trás disso tudo que significa o seguinte: o trabalho acadêmico precisa ser radicalmente desvelado em termos de como ele funciona no cotidiano, nos seus mais diferentes níveis, né? Seja no nível da escrita, da leitura, das relações, né? Há uma categoria de trabalho que eu tenho desenvolvido assim na minha pesquisa que eu chamo de a consciência atrasada na universidade. O que que significa? A consciência atrasada, principalmente na pós-graduação. Acontece na graduação também, mas na pós-graduação é maior. Eu tenho uma reminiscência aqui da minha vida de trabalho, que eu uso alguns recursos autoetnográficos para pensar minha pesquisa. E eu lembro de uma situação na minha vida como trabalhador, é que quando eu trabalhei no final da minha adolescência, começo da idade adulta, prévio ali o começo do meu ingresso na universidade, também quando eu já estava na universidade, na maior multinacional de bebidas, né? Todo mundo sabe qual que é, né? Não precisa falar. Aquela pretinha, vermelha, que é essa mesmo. E eu lembro, né, que na minha primeira semana de trabalho lá, no meu trabalho lá, eu comecei lá como auxiliar de merchandising, nome bonito para repositor. E depois do treinamento, na minha primeira semana de trabalho, um colega, né, de equipe, então eu trabalhava com uma equipe de vendas, ele virou para mim, naquela toda lógica de calor no começo de trabalho, e falou assim: Robson, olha só, sábado você tem que pagar a cerveja da equipe. Ok, é aquela coisa toda, sai do trabalho, pessoas te botam apelido e tal, etc. E aí, na hora que meu coordenador vai embora, esse amigo, né, que depois virou um amigo, vira para mim e fala assim: Robson, é o seguinte, a gente não chamou aqui para comemorar nada na verdade, não. Não foi para isso que a gente chamou aqui. A gente chamou aqui para te jogar a real. Essa foi a expressão. Olha só, você passou pelo treinamento e aconteceu, eles falaram de você fazer isso. Não, você não pode fazer isso. Robson, olha só, se você for no ponto de venda e fazer isso, ninguém vai bater cota. E aí, o que, que eles fizeram? Dentro da psicologia do trabalho, isso se chama diferenciação entre trabalho real e trabalho prescrito. Uhum. A empresa me deu o trabalho prescrito. Eles estavam ali me dando de maneira solidária, mas também como forma de proteger o grupo, que essas duas coisas não estão separadas. Uhum. Eles estavam revelando para mim uma parte do trabalho real, né, que gera muita proteção para o trabalhador. Isso é um escudo para o trabalhador ele saber, né, porque ele evita punição e etc. Tá? E é o que acontece, por que eu lembro disso? Porque na universidade o senso é o contrário. Né? O trabalho real não é declarado. Uhum. Isso acontece radicalmente nas transições. Ensino médio, graduação, graduação, mestrado, mestrado e doutorado,
doutorado e docência. Nesses 4 pontos de transição, que são essenciais para a gente pensar os problemas da vida acadêmica, revelam como, à medida que a gente progride na vida acadêmica, em termos de formação e titulação, menos a gente sabe o que nos espera. Uhum. E mais há um discurso de romantização de como o trabalho funciona. Né? E a consciência atrasada aparece como? Né? Há uma década, praticamente, eu atendo no consultório estudantes de graduação, mestrado, doutorado, professores e pessoas com sofrimento de processo criativo. Jornalista, escritor, escritora, etc. E aparece, principalmente nos meus pacientes, né, no discurso dos meus pacientes acadêmicos e acadêmicos, e também na minha pesquisa, e também na minha prática docente, né, a constante sensação de que eu deveria saber algo que eu não sei. Então, assim, é constantemente, ninguém me falou, demorei 3 anos para saber disso, se eu soubesse eu não teria feito isso, eu não sabia que eu poderia fazer isso. Então, há um constante senso de, tipo, eu não sei, e eu não sei como funcionam as relações. E isso vai gerando um senso que, o que acontece? Se você não sabe, geralmente você descobre via o quê? Alguma punição. Uhum. Você fez algo que não era o código daquele grupo. E cada grupo acadêmico vai estipular algumas coisas, né? O Thomas Kuhn, lá na década de 60, né, quando ele publicou o livro, talvez um dos livros mais importantes de ciências humanas do século XX, que é a Estrutura das Revoluções Científicas, ele tem ele percebe algo muito importante, né? Ele percebe que uma das regras da ciência é não declarar parte das suas regras. Essa é uma regra essencial das comunidades científicas. Não declarar parte das suas regras. Porque quando a gente fala de regra na ciência, a gente pensa na primeira coisa em método. Sim. A gente não pensa em métodos da informalidade, né? Se eu tivesse de dizer para vocês o que eu estudo, em grande medida, o que eu estudo são as relações informais na universidade. É o corredor, é o que aconteceu depois da banca, antes. Eu estudo muito, parte do meu trabalho é estudar essa informalidade. Porque eu considero que nesse âmbito psicossocial, você tem tanto, ele é tão importante quanto o âmbito formal da ciência. Uhum. Né? O âmbito formal da ciência, é claro que ele é importante. Não estou discutindo que ele é importante, mas ele apaga uma parte daquilo que controla ele. Né? Isso é impressionante. Né? Então, assim, o que está por trás disso em alguma medida? A gente pode dizer que o que está por trás disso é a falta de enunciação do trabalho acadêmico como trabalho. Uhum. Isso é muito impressionante, né? Talvez eu trabalhei numa das empresas mais capitalistas, um dos maiores símbolos do capitalismo do mundo. Eu trabalhei nessa empresa durante 5 anos. Não foi bom, de jeito nenhum. Né? Foi o pior lugar que eu trabalhei na minha vida. Mas, impressionantemente, essa empresa, que é símbolo, talvez o maior símbolo do capitalismo, junto com outras marcas, ela tinha espaço nela para revelar mais suas regras do que a informalidade da vida acadêmica. Isso me assusta. Eu falo isso sempre com um certo assombro. Tipo, o que aconteceu com a universidade? O que acontece com ela? Que ela apaga o fato que ela é um trabalho. Né? E talvez, né, em países colonizados como o nosso, o tipo de colonização que a gente tem, o tipo de universidade, né, nossa universidade é muito boa, etc. Não estou, de forma alguma, estou questionando isso. De maneira alguma. Mas tem algo na nossa universidade. Primeiro, na universidade brasileira, ela foi uma das últimas na América Latina. Isso é muito importante pensar. Segundo, né, a universidade brasileira é muito recente o ingresso, né, de determinadas camadas da sociedade. Eu mesmo sou primeiro eu sou a primeira pessoa da minha família inteira a entrar na universidade no começo dos anos 2000. Né? E a gente pode pensar que ainda tem outras classes que não entraram ainda. Né? Eu não sou otimista que o ingresso foi tão substancial assim. Tá? E mais do que isso, aqui entra um ponto que talvez seja muito duro de pensar. Que, vamos pensar o caso da escrita, que é o tema que eu mais estudo, né? E eu diria que eu estudo a escrita por 2 motivos. Para pensar como é possível lidar com os aspectos psicológicos dela, mas à medida que eu estudo ela nesse âmbito, eu começo a perceber que a escrita é um fenômeno, ele me permite analisar, ele é um mediador para mim, metodológico, para pensar como é que funciona a estrutura universitária. Tá? E a escrita é uma ponta de um iceberg, eu acho.
Porque não adianta só entrar na universidade, né? Muita coisa vai definir quem vai ser quem dentro da universidade, né? E a escrita talvez seja uma das maiores definições, é uma das habilidades que mais definem quem a gente vai ser dentro da universidade. Eu não tenho muita dúvida disso. Escrita e leitura, né? E a gente sabe de uma coisa, né? Quando a gente vai para a historiografia da escrita, tem alguns fatos muito interessantes. E o primeiro fato sobre a historiografia da escrita que chama muita atenção é que os historiadores materialistas da escrita, por exemplo, o Raymond Williams, que é um grande historiador materialista da escrita, ele vai dizer que a prática escrita é o tema menos estudado dentro da história da escrita. Uhum. Ele falou isso recente. Ele está falando no século XXI. Tá? E ele vai falar isso porque qual que é o argumento dele que é genial. Assim, né? A escrita é um tipo de capital e se ela é um tipo de capital dentro de uma sociedade capitalista, logo ela é distribuída de maneira extremamente desigual. Uhum. A escrita talvez seja a habilidade distribuída de maneira mais desigual no mundo. Tá? E ela está altamente submetida ao discurso liberal e neoliberal. Não por acaso, essa ideia de que se você for alfabetizado, logo você deveria escrever bem, é altamente ideológica. As condições que as pessoas aprendem a escrever, as funções são totalmente diferentes. Por exemplo, no meu trabalho eu identifico alguns elementos muito duros assim de pensar. E o primeiro deles é, eu não estudo só quem sofre com escrita. Eu estudo também quem tem satisfação, quem tem influência. Né? Porque entender quem são essas pessoas, esses supostos unicórnios, faz muito sentido. Né? E uma das coisas que mais chama atenção é que grande parte das pessoas que têm alto nível de influência na universidade, a base pedagógica, psicológica, econômica e social dessa segurança não foi desenvolvida dentro da universidade. Uhum. Foi desenvolvida na família, principalmente. Né? Então, isso chama muito atenção, pensar que se a gente não está considerando isso, e a escrita não ocupa lugar de centralidade na nossa formação universitária, não por acaso, né, basta dizer, né, tem uma pergunta sádica, né, que todos nós, depois que acabamos o mestrado, o doutorado, fazemos porque fizeram com a gente. E essa pergunta é a seguinte, né, você não vê a hora de ver um amigo ou uma amiga sua que não defendeu ainda, para perguntar a ele como é que está a tese ou a dissertação dele. Tem algo de sádico nisso, eu suponho, né? Brincadeira. Mas o que a gente vai escutar muitas vezes? Ou, tá indo, tá beleza, a pessoa vai te falar um pouco sem graça, só falta escrever. Uhum. Essa fala, né, só falta escrever, mostra algo muito importante, que é a escrita é vista como a última coisa que você vai fazer, sendo que ela tem que ser a primeira. Sim. E aqui tem uma concepção de escrita absurdamente romantizada, né? Que ela presume, né, que a escrita é algo que você vai liberar depois que você tiver acumulado as coisas. Supostamente, as pessoas na universidade, aqui no Brasil, pensam que elas escrevem para falar aquilo que elas aprenderam. Elas Uhum. não consideram que a gente escreve para descobrir o que a gente tem a dizer. Ou Uhum. seja, no ato da escrita em si, tem elaborações que não tem em pensamento, na oralidade, às vezes, embora na oralidade seja algo muito potente, inclusive é outro elemento para se pensar, Uhum. né? Que eu discuto no meu trabalho, como a gente rebaixa a oralidade na universidade, enquanto nela está uma grande saída para o sofrimento para a escrita. Uhum. Né? Então, esses são alguns pontos. Outros pontos que a gente pode pensar, que são derivados desse, um para mim muito central, que eu chamo de horror à vida prática. O que significa? Né? Se a gente não assume que a escrita é um trabalho, e a gente não assume isso muito provavelmente porque o trabalho no Brasil, em especial no Brasil e alguns países com características de colonização como a nossa, tá? Rebaixaram absurdamente essa categoria em termos sociais. Sim. Né? A ideia de trabalho no Brasil, gente, está conectada diretamente ao nosso maior trauma, que se chama escravidão. Né? Você pega esse livro novo da Lilia Schwartz, que é
as origens, né, do autoritarismo no Brasil, ela mostra, né, como foi um processo constante dentro da colonização brasileira criar formas para rebaixar o uso das mãos, Uhum. né? Recentemente eu assisti uma aula na universidade, recentemente não, no final do ano passado, era uma aula inaugural de um programa de pós-graduação, e aí eu faço registro, muito registro de campo, né? Eu fui nessa aula porque várias pessoas me falaram, você tem que assistir essa aula inaugural, porque são faladas coisas lá que tem a ver com o seu trabalho. Eu fui lá assistir. E aí quando eu assisti, uma das coisas que a professora falou foi, né, a palestrante, o problema no Brasil, gente, e vocês não podem reproduzir isso aqui, é que o brasileiro usa muito a mão, aqui é um lugar para usar a cabeça. Nossa. E a defesa do meu trabalho é: a universidade deveria explicitar mais o uso das mãos, porque é uma inevitabilidade do uso das mãos. Mesmo a habilidade mais abstrata de todas, que é a matemática, é dependente do uso das mãos. Não tem nenhuma habilidade humana que não é dependente do uso das mãos. Tá? Obviamente você pode falar assim, mas a pessoa não tem. Ok, mas no geral, né, a gente pode pensar que a mão é o instrumento mais central do nosso trabalho. E se a gente, então, não assumir que a universidade é um lugar de trabalho, né? E se a gente rebaixa isso, e aqui tem um elemento, né? Porque o Howard Becker vai escrever um livro na década de 80 que virou um clássico da escrita nas ciências sociais, e ele vai falar, né? A escrita representa a divisão social do trabalho, né? Sobre a escrita, melhor, insira a divisão social do trabalho. Em que sentido, né? A divisão social do trabalho clássica lá, trabalho material, trabalho intelectual. Trabalho intelectual, supostamente, um trabalho que você usa. Você não usa o corpo, você usa o intelecto. Como se Uhum. o intelecto não fosse parte do corpo, né? E o trabalho manual é o trabalho do operário. E Uhum. ele vai falar algo que dói. Quer você queira, quer você não, quando você entra na universidade, de alguma forma você entrou com uma expectativa de se afastar da classe operária. Uhum. Isso, por mais que a gente rejeite, isso é inevitável. Só que eu trago esse elemento do Howard Berg para o Brasil e penso que aqui seria extremizado. Uhum. Porque ele está falando do contexto americano, onde o pragmatismo tem um valor muito maior que aqui, então a ideia de fazer tem um valor social maior que aqui, dentro das classes dominantes. Tá? Então, nesse sentido, eu observo um horror a voltar a. Tanto que algumas palavras não podem ser ditas em alguns lugares dentro da universidade, na verdade, quase todos, né? Fazer, instruir, treinar, repetir. Gente, sinto informar, treinar, repetir são coisas inevitáveis para quem está tentando aprender qualquer coisa difícil. Uhum. Seja você saber fazer um reboco direito na parede, seja você escrever sua tese. Repetição é o que leva, em grande medida, à fluência. Né? Quando a gente vai para a psicologia da performance, para a psicologia do alto desempenho, isso é muito claro. E aqui ainda aparece outro problema, né? A gente não assume que a universidade é um lugar que demanda, e faz sentido isso, não é algo que eu estou criticando, desempenho, alto desempenho. A Uhum. ciência é lugar de alto desempenho. Né? Ser um grande cientista equivale a ser um grande atleta, um grande músico, um grande pedreiro, um grande marceneiro. Né? Ser um grande cientista equivale a isso. E a gente não assume isso por quê? Porque o discurso do alto desempenho está colado no discurso do capitalismo. Né? E supostamente o neoliberalismo não está na universidade, só que ele está. Né? Ele está. E a gente não revelar isso, talvez, é a gente corroborar com ele mais ainda. Não por acaso, um dos maiores sofrimentos com a vida acadêmica, que é a relação com o tempo, é impressionante. Né? Relação com a universidade talvez seja um dos lugares que a gente mais vive o tempo neoliberal. Né? E pensar que o tempo neoliberal tem como característica o excesso de futuro no presente. Né? Nós vivemos constante para o quê? Projeto. Qual que é a palavra que a gente vai escrever projeto, fazer projeto? Não por acaso a gente sempre está com um senso que, não, independente de quantas tarefas se acaba no dia, o dia não acabou. Porque mesmo quando se acaba aquele artigo que estava lá há anos para terminar, quando se acaba ele, a sensação é qual? Não é de satisfação no geral. É porque o término de um texto lembra que você tem outros incompletos. Uhum. Né?
E aí a gente começa a naturalizar o tempo do ócio como o tempo do trabalho, a gente começa a naturalizar o discurso do sofrimento, né? Tem uma socialização para o sofrimento dentro da universidade. Em que sentido? Né? Principalmente na pós, há uma certa ideia de que se você não está sofrendo, tem alguma coisa de errado com você. Uhum. Né? Eu tenho uma categoria na minha pesquisa que chama Infelizes para Sempre. Como, é que como surge essa categoria dentro do meu trabalho? Na percepção de uma repetição constante, assim, de que os acadêmicos e acadêmicas que conseguem gerar dentro da universidade uma vida que a gente pode considerar saudável, que eles têm manutenções de relações saudáveis fora dentro da universidade, que eles têm momentos de ócio e que ainda assim eles se sentem minimamente produtivos, eles param de revelar isso para os pares, Uhum. porque eles são punidos. Alunos param de falar que eles fazem atividades de lazer, eles abandonam. Então, assim, a quantidade de pessoas que eu já entrevistei e que eu atendo que abandonaram, por exemplo, relação com música, com esporte, com arte, com contatos sociais. E aí, quando as pessoas descobrem, eles fizeram isso com uma certa ideia de que o tempo todo teria que ser dedicado à vida acadêmica. Só que eles descobrem que ao fazer isso, na verdade, eles dedicam menos tempo à vida acadêmica. Sim. Então, tem algo nisso tudo que tem muito a ver com a categoria trabalho. Uhum. Tá? E aí a gente pode pensar, né, que assim, há maneiras melhores de lidar com essa situação toda? Sim. Tá? É, é simples. Eu diria que não, mas tipo, são coisas impossíveis de fazer? Não. Então, por exemplo, no campo da escrita e da leitura, a gente precisa somente de disponibilidade de tempo, que não é uma coisa simples, Uhum. tá? Mas de tentar tratar coisas enraizadas em nós, como o preconceito linguístico, né? A ideia de isolamento, né? A ideia de isolamento, até uma coisa muito interessante na vida acadêmica é as pessoas se isolam no momento que elas mais precisam dos outros dentro da universidade. Uhum. Tanto professor. E tem um elemento aqui, né, gente, muito importante antes de eu completar isso, é que tipo, quando eu estou pensando na universidade, eu estou muito preocupado em pensar ela ao máximo possível como um todo. E isso envolve pensar não só os estudantes, mas envolve pensar os professores, funcionários técnicos administrativos, os terceirizados, porque eu suponho que, se a gente for pensar em termos de sofrimento, talvez os funcionários técnicos administrativos e os terceirizados da universidade seja a categoria que mais sofre na universidade. Né? Tem um Uhum. nível de adoecimento mental muito grande na universidade. Mas é claro que isso não estou desmerecendo o sofrimento que tem sido apontado, principalmente com os discentes. Né? Mas voltando, então, né, à questão do isolamento é um ideal romântico. Né? Desde o final do século XVIII, desde do Goethe, né? Desde os sofrimentos do jovem Werther, você tem a manutenção de um discurso de que a criação literária ela só vai emergir se você se isolar. Uhum. Tá? Isso vai estar na poesia romântica, isso vai estar nos manifestos românticos do século XIX, isso vai estar no começo do século XX. Você pega um grande livro do começo do século XX romântico, né, que é Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke. Né? O Rilke vai declarar em vários momentos: se isole. Se na sua solidão não vier o chamado para a escrita, significa que você não é escritor. Né? E eu Uhum. li isso hoje num livro de uma psicóloga falando, corroborando isso. Quase morri, mas vamos lá. Né? A psicologia é uma das grandes reprodutoras da ideologia romântica. Não tem dúvidas disso. Assim. E a gente vai manter isso. E na universidade é impressionante. Que a universidade é um lugar que está. A universidade, a gente pode dizer que é a instituição mais importante para desvelar o mundo. Uhum. Mas parece que ela desvela o mundo para fora dela e não para dentro dela. O nosso mundo é muito pouco desvelado. Pra vocês terem uma ideia, né, hoje, quando a gente pensa o discurso que tem muito importante sobre escrita criativa, principalmente no âmbito da escrita ficcional, a gente simplesmente descobre, né, sabe, percebe, é muito claro isso, que a escrita da ficção hoje, ela se vê muito mais como trabalho do que a escrita acadêmica em contextos Uhum. como o nosso. Tá? Tem um fenômeno que acontece no consultório que ele é muito engraçado. Assim. Toda
na primeira ou segunda sessão, que eu estou atendendo algum escritor de ficção, alguma escritora de ficção, ou escritor de outro gênero literário que não seja acadêmico, eles me fazem perguntas que acadêmicos, às vezes, eu atendo 2, 3 anos não me fazem. Qual pergunta é? Primeiro, eles me perguntam se eu sofro com escrita. Segundo, eles me perguntam como que eu lido. Terceiro, eles ficam perguntando sobre os outros pacientes. É óbvio que eu não falo. Então tem uma ideia do como, tem uma ideia do fazer. Aham. E os pacientes acadêmicos, na verdade, alguns sofrem um processo assim, muito interessante, que é quando eles voltam a escrever, ou eles começam a retomar a fluência da escrita, e eles percebem que isso tem muito mais a ver com modos de se fazer a escrita, obviamente tem a ver também com os traumas inevitáveis da vida dele, com certeza tem, né? E uma coisa muito importante aqui, sabe, gente? Nos últimos 5 anos, né, quando emerge esse debate sobre sofrimento mental na universidade, aqui no Brasil, tem uma simplificação desse debate. E essa simplificação, ela decorre como? Assim, em vários níveis. A primeira delas é fazer parecer que todo sofrimento surge da universidade. Né? O sofrimento com a vida acadêmica, gente, ela tem a ver com estrutura social, é educação. A universidade é uma escola. Uhum. E a escola é um problema no Brasil desde sempre. Né? Segundo, né, muitos dos nossos sofrimentos na vida acadêmica, eles não podem ser separados da origem do nosso sofrimento na nossa vida como um todo. Né? E se a gente assumir como princípio que toda vida passou por traumas, toda vida social e toda vida individual passou por traumas, não dá para sintetizar tudo na universidade. Acredito sim que a universidade intensifica e ou gera formas específicas de sofrimento. Tá? Mas não podemos reduzir tudo à universidade. Tá? Uhum. Eu vou parar um pouco por aqui, tá, gente? Para a gente ter um tempo, né? Passa rápido. E falar que quem quiser trazendo perguntas, questões práticas, pode trazer, tá? Porque, para finalizar, né, voltando a esse elemento do horror à vida prática na universidade, eu observo uma resistência absurda entre nós, professores e professoras, entre os estudantes, de aderir a propostas práticas. É uma resistência, às vezes, violenta. E eu Uhum. diria que essa resistência ela tem como função manter lugar social. Porque, assim, em última instância, para mim, o bloqueio da escrita, ele é uma barreira social. Ele é, antes de tudo, um bloqueio social. Uhum. Porque, assim, sofrer com escrever, gente, é o esperado. Se você sofre, você é a regra. Quem não sofre com a escrita, ou quem lida com a escrita a despeito do sofrimento de maneira saudável, esse é o ponto, não é acabar com o sofrimento, essa pessoa tem mais probabilidade de transitar na esfera acadêmica, né, na estrutura acadêmica. Se a escrita Uhum. é um capital, faz muito sentido que ele não seja distribuído, que as pessoas acumulem ele, e qualquer proposta que leve aos outros a escreverem também seja vista de antemão, mesmo que de maneira inconsciente, como algo que vai mecanizar os outros. Né? Tem uma frase que eu escuto às vezes no consultório, não, se eu fizer isso vai ficar mecânico. Né? E aí, assim, como psicólogo, eu não posso deixar de analisar por que sai a palavra mecânico, né? Uhum. Que ela não tem só um sentido. Ela tem um sentido de forma de funcionamento das coisas, mas tem sentido também de profissão. Sim. Né? E mecânicos pensam, tá, gente? Pensam, tem sensibilidade, tem níveis de complexidade que pode ser, em alguns casos, maior que o nosso na relação com o trabalho. Vou parar por aqui. Quem quiser trazer questões práticas de tempo, como lidar com o sofrimento, pode trazer que a gente discute. Tá bom. Antes de eu abrir aqui o comentário, enquanto eu abro o comentário, na verdade, só fazer um link que na sexta-feira passada a gente fez uma live sobre ansiedade e atenção plena, né, em Uhum. de quarentena. E um dos pontos que a gente levantou é que essa questão, apesar do sofrimento ser normalizado dentro da academia, há um processo de que quem sofre com isso e tem uma dificuldade maior, por exemplo, a entrar num processo depressivo, numa crise de Uhum. ansiedade, isso já vira tabu. E aí Sim. isso não é inserido dentro do processo, por Sim. exemplo, de trabalho, Sim. de afastamento, Sim. de entendimento, Sim. e às vezes é Perfeito. entendido como Sim. uma frescura, né? Então eu Sim. acho que esse Sim. ponto também falta a gente discutir assim dentro da academia, né? Sim.
A gente vê que Muito, tem muito, aumentou bastante esse sim, processo de sim, discussão, mas eu sim, acho que ainda está bem sim, incipiente para dentro da sim, com academia. certeza. Eu acho que tem um nível de sofrimento da universidade que tem um nível de linguagem sobre sofrimento que é permitido. Uhum, Na verdade, mais do que permitido, ele é ele é condição para você fazer parte. sim. Isso vai ter entre os professores de um jeito e professores entre os estudantes. Só que tem um nível de sofrimento que é o mais intenso, que é o mais grave, que ele não vem para essa esfera. Você tem toda a razão. Né? Não foi uma ou duas vezes. Quando eu tenho que fazer laudo psicológico para os meus pacientes acadêmicos, quando eu tenho que fazer laudo psicológico para paciente meu que não é acadêmico, meu laudo tem uma página. Quando eu Uhum, tenho que fazer laudo para meus pacientes que são acadêmicos, eu tenho que escrever um artigo em forma de laudo. sim. Porque não é uma outra, não foi uma ou outras vezes que os estudantes receberam como resposta, olha, não faz isso, isso vai prejudicar a sua carreira, as pessoas vão ficar sabendo que você não deu conta de acabar, e etc, etc. Mas isso acontece constantemente, Uhum, né? Não é. E eu já presenciei isso como aluno, como professor, né? Enfim, vamos lá. tá. E aí outra questão que aí eu vi muito por outras lives que você fez, né? E eu acho que seria importante a gente levantar aqui de forma breve também. E aí vem um pouco da questão que você comentou sobre o isolamento. E Uhum, sim, aí, e dessa questão da universidade não entender das nossas mãos, né? sim, sim, Que sim, me chamou muita atenção essa particularidade de que a universidade apaga o esforço do corpo. E sim. aí, como aumentar esse uso das Uhum, mãos e o uso da uhum, coletividade dentro da academia? sim. Porque o isolamento, ele não é Sim, muito a favor nesse processo sim, coletivo, né? sim. É, porque é isso, né? A gente está vivendo um isolamento agora que ele é físico, né, e ou social, Uhum, mas a vida acadêmica tem um tipo de isolamento, sim, né? Principalmente quando a gente está precisando mais de não ficar isolado, a gente tende a se isolar. Na verdade, acontece na vida acadêmica, assim, quando tem intensificação do sofrimento, algo que é muito comum em qualquer âmbito da sociedade, quando as pessoas estão tendo algum nível de sofrimento mais intenso. Elas começam a fazer tudo aquilo que vai piorar os sintomas. sim. E um desses sintomas é o isolamento, né? A vergonha, etc. Um ponto para pensar isso, né, que a gente sabe, né, assim, grande parte do que eu estudo vem eminentemente, não só, mas vem muito dos debates sobre escrita, teoria da composição escrita e psicologia da escrita nos Estados Unidos e nos países de língua anglo-saxã. Uhum, E isso foi de maneira inconsciente, mas isso aconteceu porque eu acho que esses países têm uma lógica mais pragmática. uhum, Tá? E acontece um movimento dentro das ciências humanas nos Estados Unidos e na Europa muito interessante para a gente pensar a escrita. Né? Você tem na Europa, pós-década de 60, todo o discurso de crítica, né? Tem uma ideia de estrutura ali, toda a ideia de morte do autor, uhum, toda a ideia de que a escrita nada mais é do que a representação da estrutura, etc. E uhum, nos Estados Unidos você tem o inverso disso. Você tem, não por acaso, né, o debate biográfico, a escrita de primeira pessoa na ciência, ela é mais forte nos Estados Unidos do que na Europa. E uhum, acontece algo porque nos Estados Unidos você tem uma inserção ali de uma classe operária, das feministas, todo o movimento negro dentro da universidade nos Estados Unidos, questionando o fato de que, olha, a gente entrou aqui, a gente tira a mesma nota que vocês, mas a gente não consegue fazer as coisas como vocês. Tem algo que vocês não estão falando. E aí começa a se estudar muito o fazer. sim. Né? E aí a gente descobre tem algo muito interessante na aquisição da fluência, que a gente sabe que assim, a melhor maneira, tem várias formas de lidar com bloqueio de escrita, às vezes é muito individual isso, não tem uma fórmula, mas tem uma lógica. Né? E essa lógica vai do que é chamado de permissão para o erro Uhum, ao compartilhamento da escrita. uhum, Não tem como você lidar com o sofrimento da escrita se o seu erro não é permitido e se ele não é publicizado. uhum, E isso envolve a gente voltar para o processo da escrita e permitir trabalhar o processo publicamente.
Só Uhum. qual que é a lógica aqui no Brasil? É a gente trabalhar o produto, né? Eu lembro assim, do meu mestrado, que a gente estava, sei lá, no primeiro semestre de mestrado, aí todo mundo tinha que apresentar o projeto que mal você tinha escrito ali, e Uhum. o povo descia o pau do seu projeto e aquele gozo, né, de Uhum. criticar, porque criticar é muito mais fácil que escrever, como se aquilo estivesse gerando alguma pedagogia. E eu estava dentro de um grupo que se auto-intitulava de crítico. Eu acho que as pessoas lá são críticas, sim, mas nesse nível não. E aqui é duro dizer isso, mas olha só, no campo da escrita, todos nós tendemos a ser conservadores. Uhum. A gente reproduz ideais que são da extrema direita. Quando Uhum. você pensa que a escrita tem que ser natural, sozinho, quando a escrita tem que surgir do nada, quando você só pode mostrar o produto, quem mostra só o produto é o capital, velho. É o capitalismo que está preocupado só com o produto. Né? O artesão está preocupado com o processo. Né? O artesão está preocupado mais com o processo que com o produto. Na verdade, o artesão abre mão do produto. O produto, para ele, é só mais uma parte. Né? O tesão está no processo. Então, uma forma de fazer isso, né? A gente tem formas assim, práticas, com literatura, etc, etc. Inclusive, eu posso encaminhar, eu estou mandando para as pessoas uma literatura comentada. Tá? É, uma maneira de fazer isso é criando espaços deliberados para, principalmente, permissão para o erro e exposição do processo. Uhum. Abrir mão de crítica em fases iniciais de escrita é essencial para a geração de texto. É essencial para surgimento de ideia, Uhum. tá? É essencial para criatividade, tá? E não essa criatividade hipster, uma criatividade artesanal mesmo, de verdade. Voltar aos rudimentos. Eu tenho feito uma analogia, outro dia eu fiz essa analogia em sala de uma turma de graduação. Ela veio na hora, assim, saiu, achei ela boa, eu vou reproduzi-la aqui. Não dá para eu passar o vídeo que eu passei lá, mas vou passar aqui. Nos últimos anos eu tenho aprendido percussão, até meu surdo aqui, um dos instrumentos meus de percussão. E agora estou tentando aprender um instrumento, estou estudando um instrumento mais complexo que é a bateria. E o que, que a gente sabe no mundo da percussão? Os meus professores nos últimos 4, 5 anos, né, de relação com percussão, eu penso que, eu tenho certeza que foram os melhores professores que eu tive na minha vida. Por quê? Primeiro, eles estão muito menos preocupados com a pressa, eles estão muito preocupados quando eu vou conseguir fazer do que eu adquirir bases seguras. Né? Tem uma expressão na percussão que se chama rudimentos, estudar rudimentos. É isso. Quanto mais evoluído é um baterista, por exemplo, significa que mais rudimentos ele estudou na vida dele. E rudimento significa estudar o básico do básico do básico. Uhum. É, é todo dia, muitos bateristas, por exemplo, começam a sessão dele de estudo fazendo um movimento mais simples, que é isso daqui, ó, que se chama movimento toque simples. E essa forma de fazer isso, quem é muito profissional, treina dedo, musculatura, etc. É muito complexo, esse aparente movimento simples. Na universidade, a gente não volta aos rudimentos. Muito pelo contrário. Você espera que o aluno leia já a partitura e que ele desempenhe a peça muito facilmente. Então, eu acho que a gente tem que voltar aos rudimentos. Isso significa voltar às bases da escrita, dos gêneros acadêmicos, né? Eu faço uma pergunta que me choca muito, assim, quando eu dou uma disciplina na FAI aqui há uns 2 anos, como professor visitante na Faculdade de Educação da FMG, que é uma disciplina de escrita para aluno de mestrado e doutorado. E aí tem uma parte que a gente testa como usar as mãos para revisar o texto. Como eu posso fazer coisas práticas que geram achar coerência, argumento, etc. E eu faço uma pergunta que é: quem lembra da estrutura básica de um parágrafo de um texto acadêmico? Básica. Eu sei que tem variações do texto acadêmico, do parágrafo, tá? Mas a básica. Todo mundo se pega, tipo, não lembro, não sei. Não que essas pessoas não saibam, no sentido que elas sabem tacitamente, elas vão lá e escrevem. Mas saber disso e voltar ao treino disso e ver como os outros fez, tentar emular na própria escrita, gera um senso na hora que você vai para o seu próprio texto de ver a estrutura do texto, de saber onde revisar. Porque a cena muito comum é: estou perante meu texto, sinto que ele não está bom, me falaram que ele não está bom e eu não sei onde mexer. Não consigo Logo, trabalhar ele, né? o problema está em mim. Uhum. Né?
Então eu diria, né, tem técnicas para isso, etc., mas eu diria que o princípio por trás disso envolve voltar a elementos muito rudimentares, e isso não é sinal de desconhecimento, Uhum. né? É, é isso, né? O baterista ele não acha que porque ele estudou o toque simples lá, né? Por exemplo, meu professor, eu tenho um professor agora que ele toca bateria há mais de 20 anos. Sim. Ontem ele estava falando comigo, nosso último ano eu fiquei fazendo toque simples 3, 4 vezes por semana. A gente passou por etapas da nossa formação que ficaram, gente, memória, conhecimento, não é uma coisa que encarna na gente, não, sinto informar, né? Aquela expressão que muitos dos nossos pais falaram com a gente, é de, ô meu filho, minha filha, estuda porque conhecimento é a única coisa que não vão poder tirar de você. Infelizmente, isso não é uma verdade. Conhecimento é uma coisa fácil da gente perder. Conhecimento é tirado pelo trauma, pela passagem do tempo, tá? Então, voltar ao rudimento, né, é muito essencial, tá? Seria uma resposta inicial, assim. Sim. E a própria escrita livre, que tu comenta bastante também, de Sim, sim, escrever como primeira pessoa, sim, de poder sim, colocar as ideias sim, no papel desde o sim, início. sim, É esse sim, processo é, também, né? De entender o sim, processo, porque é sim, justamente isso que a vida acadêmica traz muito essa questão de resultado, de números, aham, quantos aham, artigos, quantos, né, sim, sim, publicações e tudo sim, mais, sim, mas não traz esse entendimento do processo. E a gente sim, anula isso como pesquisador. sim, sim. E eu acho que a gente vive um momento muito crítico, sabe? Que a gente, se a gente não lidar com isso, sabe? Tipo, eu acho que sim, muita gente vai desistir da carreira acadêmica, eu acho que isso já está acontecendo, né? Uhum, Por motivos que tem a ver com macroestrutura, né? Que a gente sabe também, né? Economia, política, a gente sabe. Mas tem algo que, em última instância, sabe, voltar para esse processo do rudimento, uhum, ele tem algo de solidário nisso, sabe? Tem algo de frear a ânsia do produto, sabe? De frear nosso ímpeto, né? O Robert Boyce, esse livro que eu vou lançar mês que vem, ele é basicamente, grande medida, sobre o trabalho de um psicólogo. Só teve um psicólogo que estudou isso a carreira toda. E ele fala, né? A escrita acadêmica, ela é capaz de fazer emergir em todos nós o elitista que está sempre à espreita, uhum, sabe? E quando a gente sente raiva de um texto, né? Todo professor sente. O professor sente raiva de texto, ódio. A gente sente isso tudo. E o mais triste é pensar que esse sentimento, que a gente tem que lidar com ele, porque ele não vai deixar de existir, é igual qualquer tipo de preconceito, ele foi construído, ele não é natural. A escrita, né? Palavras aqui, né, grafadas aqui no papel, elas são elementos neutros na natureza. Elas adquirem função à medida que a gente tem relação com elas. Né? E se adquiriu a função de te gerar ódio, raiva, impaciência, é porque isso foi aprendido dentro da sociedade. uhum, Né? Eu tenho analisado a minha pesquisa biografias e autobiografias de escritores de diversos gêneros literários e quando a relação deles com a escrita. E a última biografia que eu li para analisar foi a do Stephen King. Né? Ele tem um livro que chama Vida e Obra, Vida e Escrita, que ele uhum, falando sobre o processo de escrita. E o Stephen King é um caso muito interessante, porque ele é um escritor da classe operária, ele escreve um gênero que tem um rebaixamento social dentro da literatura, né? O horror, embora ele seja um grande escritor, e você tem vários outros grandes escritores do horror, né, do terror, eles não são considerados a elite literária, uhum, né? E ele fala de uma situação, né, quando ele estava tentando escrever um dos livros dele, eu acho que o primeiro ou o segundo, né? E ele fala o seguinte, né? O triste é pensar que as mesmas pessoas que saem na rua para lutar contra todos os tipos de desigualdade social são as mesmas pessoas que vão falar que sua escrita tinha que acontecer naturalmente. uhum, E isso dói na gente, porque é a gente isso. Se você tem algum ideal democrático, você não pode pensar a escrita como algo natural. Sinto lhe informar, sabe? Não dá para falar que é só sentar a bunda na cadeira e escrever, como eu já ouvi várias vezes, que isso é frescura e etc. Tá? É claro que a gente pode pensar questões, sim, de como a gente lida com o trabalho. É claro que isso não é tirar a responsabilidade das pessoas, mas não dá para pensar isso de maneira individual, não, e dessas formas, não. É muito uhum, simplista, né? Muito simplista. A gente não usa a complexidade do conhecimento que a gente tem sobre a sociedade para pensar essas coisas. Né? uhum. A gente simplifica elas.
E sim, escrita livre é um dos princípios, não uma técnica, a escrita livre é um princípio da composição, a escrita, que é diminuir a distância entre pensamento e escrita. Né? A escrita livre ela se assemelha à grande descoberta do Freud sobre o valor da associação livre. Uhum, Né? Porque tem um tempo entre o pensamento e a escrita que incide controle social, né? A hesitação. A hesitação já é o controle social dentro da gente. uhum, Né? E é impressionante que na vida acadêmica, quando eu estou em público falando, eu sinto menos medo, vergonha e culpa de corrigir minha linguagem na oralidade. Então, por exemplo, hoje aqui eu já devo ter corrigido minha linguagem umas 30 vezes, no mínimo, mas sim. quando eu estou sozinho e escrevo algo com a grafia errado, mesmo eu sabendo que foi porque meu dedo deslizou no teclado do computador, eu sinto raiva de mim mesmo, vergonha, etc. Né? Sim. Então isso significa que tem um controle social que foi instaurado há muito tempo. Há muito tempo. Isso é antes da universidade. Tá? Tá no nosso processo de alfabetização antes de tudo. Professor Robson, a gente tem 1 minuto para terminar. Uhum. O Instagram vai terminar com a gente aqui. Mas pela pergunta que foi colocada que poderia dar mais dicas sobre voltar ao rudimento da escrita, eu colocaria para você divulgar o seu canal, né? Que você tem Sim, bastante conteúdo sim. lá. Tem um canal lá que chama Bloqueio da Escrita Acadêmica, né? Meu canal com meu nome, Robson Cruz, só colocar Bloqueio da Escrita Acadêmica, que eu descrevo vários desses princípios, tá? E no meu livro também vai estar detalhado mais. Meu livro eu acho que no máximo estourando 1 mês ele sai, talvez até um pouco antes, tá? O nome vai sair pela editora Artesã, que é uma editora aqui que publica publicações de psicologia aqui em Belo Horizonte, e o nome do livro vai chamar Bloqueio da Escrita Acadêmica, caminhos para escrever com conforto e sentido, tá? Eu vou descrever lá mais princípios desses, tá? E é bem introdutório, mas eu acho que já pode ajudar. Obrigado, viu, Jaqueline? Obrigada também. Nossa, nós que agradecemos. Foi uma super aula em 1 hora aqui de live.